Olá, todo mundo. Meu nome é Fernanda Lopes, eu sou curadora assistente do Mando Rio e eu estou aqui com o Fernando Cocchiarelli, curador do museu, e a artista Ana Paula Oliveira. E a gente vai conversar sobre a partir da exposição que ela inaugurou no MAM esse ano, em fevereiro. A gente já vem um tempo conversando, esse projeto é um projeto que já vem sendo trabalhado desde 2017. E dessa vez a gente resolveu gravar cada um da sua casa, como mandam as medidas de saúde, né, em combate à pandemia. Então, fazendo uma introdução para a nossa conversa, eu vou começar agradecendo o trabalho e a presença por trás das câmeras do Eduardo Barcelos, que fez a edição das imagens, que a gente vai ver durante a nossa conversa, e o Fábio Souza, que é fotógrafo do museu, que acompanhou e registrou todo o processo de montagem da exposição da Ana Paula, e algumas imagens vão estar aparecendo aqui na tela para todo mundo também. Mas então, para fazer uma introdução da exposição, para a nossa conversa, a exposição Possa, ou Poça, depende se você é do Rio ou de São Paulo. Uma exposição que começou a ser pensada há 3 anos, quando o Fernando e eu convidamos a Ana Paula para pensar um projeto para o MAM, né, um projeto de exposição para o MAM. E isso estava muito dentro da nossa proposta de curadoria para o museu, fazia muito sentido, porque é uma proposta que há 4 anos, desde que a gente entrou, eu acho que ela segue basicamente por 2 caminhos. Um, que eu acho que é o natural do museu, que é pensar a história do próprio museu, o passado do MAM, cuidar dessa história, né, especialmente a partir das suas coleções, não só de artes visuais, mas também da Cinemateca, do Centro de Pesquisa e Documentação. Cuidar e recuperar essa história, né, a partir das exposições, dos eventos. Mas, por outro lado, a gente reconheceu também a necessidade e a importância de pensar o MAM hoje, né, construindo sua história hoje, e também como esse hoje era uma maneira de pensar no museu que a gente queria para o futuro, né, que museu que a gente queria que permanecesse. E isso muito a partir das exposições, basicamente, eu acho, ou essencialmente, propondo não só diferentes leituras e recortes do acervo do museu, mas também convidando artistas contemporâneos para pensar em projetos inéditos para o museu. Num certo sentido, a gente acredita que isso também é recuperar parte dessa história a partir do momento que o MAM sempre teve uma ligação muito forte com a produção contemporânea. Né, assim, acho que todo mundo, ou boa parte das pessoas que devem estar assistindo a gente devem lembrar, por exemplo, de exposições como a Nova Objetividade Brasileira, em 67, que é muito importante para a história da arte brasileira, os Domingos da Criação, feitos pelo Frederico Moraes, em 71. Acho que especialmente também a Área Experimental, que foi um programa de exposições individuais de artistas jovens brasileiros, que aconteceu entre 75 e 78 no museu. Os artistas propunham projetos, né, obras que eram inéditas, e que o museu apostava junto com o artista para tirar esse projeto do papel junto no espaço expositivo do museu, ou, em alguns casos, do lado de fora também. Então, a proposta para a Ana Paula Oliveira pensar um projeto para o museu veio justamente dentro desse contexto, e depois de 3 anos de trabalho, de muitas conversas, trocas, mudanças do projeto, que eu acho que a Ana Paula vai poder contar um pouco melhor, a gente inaugurou em fevereiro desse ano. Esse é o primeiro projeto dentro desse recorte que a gente está inaugurando. Para o ano que vem, 2021, a gente tem 2 outros projetos que também estão sendo conversados desde 2017. Um da Ana Dias Batista e um do João Loureiro. E, bom, não sei se o Fernando quer complementar um pouco essa introdução, mas acho que para localizar um pouco a exposição da Ana Paula dentro do projeto de exposições do museu, seria um pouco isso. Ou então a gente segue direto para a Ana Paula, enfim.
Eu acho que é suficiente, está muito bem contextualizado, né? Isso aponta para uma articulação, para uma conexão, para uma dobradiça entre passado e futuro. Não há conexão entre passado e futuro sem presente, sem ação. E eu acho que nós estamos aqui falando justamente sobre isso com o trabalho da Ana Paula, que, aliás, eu acho que tangencia essa coisa de passado e presente no próprio modo pelo qual a obra sobrevive, é feita e é inscrita, enfim, no mundo das artes. Bom, então eu posso começar. Começo agradecendo de novo de vocês pela atenção, pelo cuidado, toda a equipe do MAC, desde quando a gente começou a conversar, foram sempre muito atenciosos, produção, enfim, toda a equipe, né? E agora por mais esse encontro, mesmo que virtual, né, do jeito que é possível, e agora com a oportunidade dessa conversa entre nós três, junto com o meu ateliê, que é essa quarta janelinha que temos aqui, que vai poder falar um pouco do processo, né? Que é como aconteceu realmente e como as coisas acontecem no meu trabalho, né? Então, eu inicio essa minha fala, né, essa minha colocação com uma frase que é muito importante para mim, né, que é do genial Manuel de Barros. Ele fala, ele escreve, ele profere que a beleza está na intimidade que existe entre as coisas. Então, é assim que acontece no meu trabalho, sabe? As ideias surgem a partir de um texto, de um livro, de uma imagem, do material que eu vi numa loja de construção, num ferro velho, numa conversa, numa lição que eu estou fazendo com a minha filha, enfim, essas coisas acontecem. Daí vamos convivendo aqui no meu ateliê, até ir tomando corpo, ocupando espaço, para que se torne real e vá para o mundo, né? Para mim o que é real é o que foi para o mundo e é o que eu resolvi, né? O que foi resolvido. No trabalho do MAN foi assim, né? Desde das nossas conversas teve essa maturação toda, né? Então a conversa com o MAN, desde o título, né, que é a minha conversa. Não sou paulista, mas eu fui criada em São Paulo, eu sou mineira, de Uberaba, mas fui criada em São Paulo, mas eu fiquei pensando muito na cultura, na relação de São Paulo e Rio, né, e dessa relação de poder, né, são duas cidades poderosas, né, então, poça, de pedaço de uma pequena superfície de água e da poça de poder. E o poça que cada um fala, em cada estado fala uma coisa, é uma brincadeira, na verdade, né? Então, quando se pensa no Rio, no MAN do Rio, é entrar na arquitetura, né? É entrar na arquitetura e na história desse museu, né? Pensando na arquitetura, para mim, assim, quando se entra no vão do museu, né, que você tem aquela entrada, aquela generosidade em forma de escada espiral, que para mim é uma coisa fabulosa dessa arquitetura, né, que te lança para uma sala de metros quadrados, assim, escandalosas, né? Aí tem aquele pé direito majestoso. Daí, de repente, já tem uma outra escada que te lança para um mezanino, né? Com uma arquitetura tão presente, eu senti que eu precisaria dialogar como se eu quisesse equalizar um som,
né, como se eu pudesse, se dá para ter essa comparação, o meu projeto é equalizar o espaço, tá? Como se eu equalizasse um som, tá? É um jeito que eu consigo explicar em palavras o que é que eu fiz ali. Então, numa situação tão vertical, né, com relação a esse pé direito enorme, eu explorei o horizontal, né, que é essa superfície que eu criei com essas enormes contenções. Eu criei uns grandes tanques, né, contenções de graxa com vidro. Eu coloquei uns dormentes para segurar toda essa contenção, né, para criar essas poças e essas poças, essas formas poderosas, e que tudo fica ali. Estabeleci como é uma característica forte no meu trabalho, e eu acho que na minha vida, em todas as minhas coisas, eu estabeleci esse alerta, né? Todos os materiais ali estão no seu limite, né? Estão prestes a ruir, e a impressão que tem, a impressão não, a realidade que foi criado um jogo onde, se tirar uma coisinha, um dormentezinho dali, tudo vai se ruir, vai cair, né? Então, olhando esse espaço, né? Esse espaço belíssimo dessa sala, quando você caminha por ele, você faz parte, né? Então, como eu penso em matérias, as coisas para mim são todas matérias, o observador, a pessoa, o ser humano, ele é também uma matéria, porque ele faz parte desse trabalho, né? Então, neste momento, eu apontei muito para isso, nesse projeto. Eu percebi depois, né? Ando percebendo que o observador, ele faz parte quando ele é colocado para caminhar. É impossível uma pessoa não querer caminhar ali. Tudo foi pensado para caminhar, né? É como uma espécie de labirinto. Você pode caminhar, você pode saltar, mas tudo com muito cuidado. A intenção não é que exista uma interação, que a pessoa vá tocar, que a pessoa vá mexer. Ao contrário, não é a minha vontade desse tipo de interação. É uma interação que você faz parte. Ela é uma interação, vamos dizer, sei lá, platônica. Você não toca, porque é sujo, é melequento, pode cair, pode estragar, o museu vai gritar, vai dar maior confusão. Então, essa a ideia. Daí, depois disso, né, pensando nesses dois planos, a hora que a gente sobe a escada, você vai para aquele belíssimo daquele mezanino, né, que a arquitetura conta ali para a gente como foi construído, e o Fernando falou aí como foi construído, e eu gostei muito porque eu aprendi coisas que eu não sabia. Então, depois acho que ele pode até falar. Que aí, quando você sobe no mezanino, você já não é mais parte, né, dessa situação, desse jogo de forças, dessas relações que eu estabeleci. Agora você contempla, você está vendo de fora uma situação. Então, eu achei interessante quando eu digo que eu quero equalizar o espaço, né? Eu fiz uso do espaço e cresceu, acrescentou para o trabalho essa possibilidade do observador ter, além de fazer parte, ele contemplar, né, essa situação, né? Logo abaixo do mezanino, temos aí uma parede de uma extensão quilométrica, né? É uma abundância esse museu que é assustadora, né? É uma coisa de uma abundância deliciosa. Tem essa extensão de um horizonte que eu falei, putz, preciso usar isso aqui, né? Estou trabalhando com horizontalidade, o que eu vou usar, né? E aí, pesquisando, pensando, conversando, eu decidi fazer uma pintura de observação que fala de uma verticalidade, né, estúpida, né, que é de uma palmeira, né? Então eu fui lá no Jardim Botânico, um símbolo importantíssimo, né, da história do Rio, da história do nosso
da nossa colonização, do que aconteceu com a gente aqui, que foi quando foi construído esse Jardim Botânico. Eu gosto muito do Jardim Botânico do Rio. E aí o Dom João, quando veio para cá, plantou uma palmeira, né? Essa palmeira criou lá, depois ela caiu por conta de um raio, e agora essa palmeira que eu fiz é a filha da palmeira mater que o Dom João plantou em 1808. Ela tem aproximadamente 20 metros, e aí eu resolvi fazer essa pinturona, esse desenho, né? A pintura sumi é uma coisa que eu já faço um tempo, eu adoro, é um jeito que eu tenho para estudar, para pesquisar, para fazer o que eu não sei o que eu não tenho que fazer. Nossa, o sol está bem aqui. E então eu fiz essa pintura de observação ali e foi uma experiência maravilhosa. Eu me senti assim, nossa, foi transformador para mim. Eu fiquei muito feliz e a minha ideia foi essa contradição, né? Eu colocar algo que é vertical totalmente na horizontal, né? É uma relação um pouco radical, forte, né? Com o espaço que eu tenho, né? Com relação à palmeira. E aí eu quis montar ela de um jeito que ela ficou como uma escultura, né? É um grande desenho que ele revela partes, né? Ele é um todo que ele só se revela em partes. Então, é isso que eu tenho para falar, que eu me lembre. Eu separei, né, alguns trabalhos, aproveitei aqui a oportunidade que a gente tem dessa conversa em ateliê, para ilustrar um pouquinho sobre essas questões que eu coloquei para vocês, né, sobre o que a gente conversou e de outros trabalhos que eu já realizei, né? Uma característica do meu trabalho é esse. Eu realizo os trabalhos e depois a imagem é que fica, né? Que são ocupações de lugares, né? Mas, com isso, eu tenho, assim, muitas coisas para fazer, que são maquetes, desenho. Eu sou muito ligada às maquetes, tanto que as relações que eu estabeleço no espaço, quando eu estou pensando no espaço, eu fui descobrindo que eu estabeleço nas maquetes, obviamente, né, para pensar desde as dimensões técnicas até a dimensão poética do que eu quero, do corpo que eu quero que ocupe, se ele é maior, se ele é menor, até eu comecei a desenvolver isso nos meus trabalhos, que são trabalhos que viram trabalhos, né? Eu acabei montando aqui uma parte da maquete então muitos dos meus trabalhos que são peças, que normalmente são séries que eu crio, são muito conversando sobre estas relações que eu crio no espaço, sabe? Eu crio espaços, eu crio lugares e eu vejo que esses lugares, eles podem estar numa peça pequena, eles podem estar num desenho, eles podem estar, embora eu me sinta à vontade mesmo, que eu gosto de coisas, né, da ocupação. Então é um jeito de eu até desenvolver é um desafio para mim criar sempre peças pequenas, embora aconteçam. Então eu vou passar agora aqui uns vídeos de alguns trabalhos. E aqui pelo meu ateliê tem... Posso te perguntar uma coisa antes que talvez ligue com os outros trabalhos? Essa coisa da maquete, de você usar a maquete, ainda assim não tira um certo grau de imprevisibilidade do trabalho, né? Assim, o trabalho do Man foi o que eu acompanhei mais de perto, a montagem, né? Essa passagem de processo, de projeto para obra pronta no espaço. E apesar da gente ter passado tanto tempo discutindo uma série de coisas, acho que por conta da própria natureza dos materiais, quando todos os materiais chegaram lá e a gente começou a efetivamente montar seguindo o plano inicial, né? Porque tinha um plano inicial, esse plano inicial teve que ter certas aberturas para incluir
ou abrigar melhor alguns acasos que foram acontecendo, né? Algumas surpresas, assim. E eu me lembro que durante a montagem eu te perguntei se para você estava tudo bem, como é que estava, e você me falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Você falou, não, tá tudo certo, a gente abre sábado. O trabalho vai se ajeitar até sábado, mesmo que seja um pouco diferente do que eu tenha pensado originalmente, assim. Então, já que você está falando de maquete, talvez falar um pouco disso, até pensando nos outros trabalhos que você vai mostrar, ou algum trabalho específico. É um pouco isso mesmo, né? Tem a coisa do pensar, do maturar, do tempo que fica, de todos os possíveis estudos que eu fiz, desde uma maquete totalmente técnica até uma maquete totalmente com os materiais, e tem sim os acasos, né? Eles fazem parte, né? É uma coisa que é assim, ponto. Para mim é assim, e precisa existir isso. E quando eu falei vai abrir, vai abrir. Obviamente que eu fiquei um pouquinho assustada, né? Porque a gente ficou, alguns momentos ficaram um pouquinho tensos assim, mas eu acho que isso que é o que envolve, né? E o quanto mais isso de alguma forma aparecer no trabalho para mim, eu gosto. Quando alguém comenta e fala, nossa, putz, e aí, né? Tudo bem? Ficou? Deu certo, sabe? Eu gosto quando fica isso, porque é assim que acontece, né? Quando eu fiz o trabalho dos peixes numa galeria, né? É um trabalho que eu usei, é um trabalho duplo, que eu fiz na galeria, no andar de cima e no andar de baixo. E, por exemplo, eu precisei furar a laje para poder o trabalho de baixo ser suspenso e segurar o trabalho, e o trabalho de cima segurar o de baixo, né? E também eu fiz uns compartimentos com peixes que ficaram seguros e aí, isso tem o acaso, né? O fato de você furar uma laje, não é assim, eu vou lá e eu vou furar a laje. Não é assim. Eu precisei conversar com o engenheiro, a laje, os espaços que eu ia furar, dependendo dos furos, pode ruir a laje. Então, tem essas coisas que precisam ser asseguradas, mas era uma coisa que tinha que ter no projeto. Falei, puta, mas se eu não puder furar a laje, eu vou ter que furar a laje, eu vou ter que dar um jeito, né? Então, foi interessante porque a gente consegue, muitas vezes, mudar essas questões e que tudo bem, né? Se eu conseguir chegar muito próximo, e muitas vezes eu me senti realizada para terminar, né? E esse trabalho é engraçado porque o Nuno escreveu um texto sobre esse trabalho, e quando eu mostrei para ele, convidei ele para escrever, aí ele viu, mas esses sacos plásticos, e aí, você vai furar os sacos plásticos? Que furar saco plástico? Pelo amor de Deus, eu não imagina, eles estão matematicamente pensados para não estourar, pelo amor de Deus, eles não podem estourar, né? Nem me fale isso. E aí ele coloca no texto lá, eu acho que ele queria que estourasse, porque ele colocou no final lá, que estoure, sei lá, que ele colocou, eu falei, pelo amor de Deus, só no seu texto, no trabalho não. Então acho que isso faz um pouco parte. Eu acho que o seu trabalho ele se inscreve no que eu poderia chamar, ele se transforma, não como uma ruína, porque é uma discussão que o colecionismo tem, né? Esse trabalho dura quanto tempo? É efêmero, ele vai se desfazer, ele vai... Enfim, eu vou comprar uma coisa que vai acabar enquanto eu ainda estiver vivo, como é que fica? Eu vou ter um prejuízo? Essas coisas todas. E eu acho que esse fantasma da ruína, que é pautado pela perenidade, é um falso fantasma, porque as pirâmides do Egito são ruínas, né? E o seu trabalho substitui o processo de ruína por um processo de mutação, de transformação. Eu acho que o seu trabalho
ele cria uma espécie de tempo para a obra que não é o tempo da eternidade, mas é uma espécie do que eu chamaria de biotempo, um tempo que tem a ver com a vida literal de coisas vivas como peixes, plantas, borboletas, passarinhos, mas ele tem também já incorporada, por exemplo, na madeira. A madeira já foi viva um dia, mas ela se congela como material. Mas os dormentes, por exemplo, a madeira já apodrecida de alguma maneira, ou com cupim, ou com isso ou com aquilo, introduz também esse biotempo nesses materiais. Então, eu acho que o seu trabalho ele é sempre um desafio para a lógica mercantil, né? De um mercado que quer, enfim, que as pessoas se eternizem através das obras que elas compram. Tem, evidentemente, eu acho que uma série de outras coisas se desdobram daí o seu trabalho. Por exemplo, essas madeiras aí, elas são ruínas. Os peixes são uma biotransformação. Você olha o quê? A vida desse trabalho, né? Ou a corrupção, ou seja, o desfalecimento de uma coisa que é como um livro de carne do bairro, por exemplo. Ele tem uma perenidade de 24 horas, a carne começa a apodrecer, sei lá em quanto tempo uma carne começa a apodrecer. Mas, enfim, você trabalha, portanto, numa coisa que também joga com o entendimento do público. Porque o público, quando se aproxima de uma exposição, de uma obra de arte, ele vem com pré-conceitos, conceitos prévios, que fazem com que ele não entenda certas coisas, né? Porque, enfim, isso dura quanto tempo? A obra de arte, enfim, traz uma carga de eternidade que, por exemplo, a música não pode sustentar, porque a música realmente ela não entra em ruína, a não ser que a partitura, enfim, perca um pedaço, só tem uma partitura, o som não apodrece, né? Agora, a matéria viva, né? Esse pássaro que a gente está vendo é empalhado, não é? Empalhado. Então, e também, ao lado disso, ele mexe com sutilezas, porque há hoje em dia todo um discurso importante, tudo isso, que é o discurso da preservação da vida, de poupar os animais e as plantas e tudo que é vivo do sofrimento. É lógico, ninguém aqui é torturador para ficar botando um passarinho para morrer na frente de todo mundo. É claro que isso é importante. Mas o seu trabalho também tem essa sensibilidade, desperta reações precipitadas em relação aos seus métodos de trabalho, né? Então, era só isso que eu queria pontuar. O seu trabalho substitui o processo de fenecimento da obra pela ruína pelo processo de transformação da obra, seja pelos materiais. A graxa não é viva, mas ela, enfim, eu me lembro que a graxa dissorou um líquido pelas frestas dos vidros. Ela reage, né? Ela reage ao ambiente, o cheiro desapareceu, ou seja, é como se ela fosse um dispositivo vivo também. E tudo que é vivo, né, custa um pouco, né, um tempo análogo à nossa vida, mas ele, na verdade, ele tem uma espécie do que eu chamaria de biotempo, porque se ele não apodrece, não se corrompe como material, como vida, ele é substituído por isso, por essa mutação. Tá? Era só essa coisa que eu gostaria de pontuar aqui. Por enquanto, que a gente precisa ver seu trabalho, que é realmente uma... Tenho que agradecer a Fernanda por ter me apresentado a você o seu trabalho, que eu não tinha tido a chance de conhecer, realmente. Entendeu? Obrigado, Fernanda. Nada, Fernanda. Tá vendo? Dá até uma performance, assim. Olha aí, ó. E o legal que super rolou, né? Porque eu também, obrigada a vocês também, porque é uma coisa que eu fiquei super afim, empolgada para fazer, e a gente sabe das coisas que não são tão simples assim, né? Para a gente poder... Das vicissitudes.
As coisas não são vai lá e faz, né? Elas têm um tempo, tem 1000 relações que precisam ser passo a passo para se realizar, né? Então, acho que o fato de vocês, de eu levar isso para a Fernanda curtir, você também curtir, acho que para mim acho que, sei lá, 80% de tudo, da satisfação, né? Também é uma responsabilidade muito grande para mim, né? Porque eu tenho que ter um cuidado muito grande com normas, com regras da vida, do respeito com esses animais e com as regras no mundo, né? Que são animais normalmente de cativeiro, eles estão sempre sendo cuidados para que eles tenham o seu alimento, o seu respeito, né, com a saúde deles próprios. Esse trabalho das borboletas foi incrível, porque eu estabeleci muito essa relação da vida, né, de uma questão eu fui num borboletário, né? Eu visitei um borboletário e me chamou muita atenção o laboratório do borboletário, que ele fabrica essas vidas. Falei, nossa, como, né, uma borboleta, como se fabrica vidas, né? E eu fui aprendendo todo o processo da borboleta. E essa situação dessa sala que eu queria, com essas placas suspensas, são mármores que pesam aproximadamente de 80 a 150 quilos, mais ou menos. Você suspender essas peças num ponto único de gravidade, porque elas estão bem no ponto que elas ficam equilibradas. Era isso que eu queria. Quando depois de um tempo, depois de uns 2 anos, que eu estava com isso na minha cabeça e que eu falei, pô, mas suspender essa pedra nesse ponto tá ok para mim, eu já fiz isso, né? Aí, de repente, eu falei, pô, o que eu vou ver depois dessas pedras? A hora que eu vi essas borboletas, essa fabricação, essa coisa louca que é um laboratório de um borboletário, eu falei, putz, eu vou furar essa pedra, botar uma lente e fazer com que a gente possa ver. Esse trabalho chama Ainda Que Te Vi. Então, eu peguei essas borboletas, esses casulos. Eu estou mostrando agora uma pequena maquetezinha que eu consegui remontar. Não sei se... Eu acho que tem que parar bem a câmera, tem que ficar bem devagarinho. E eu fiz até umas esculturinhas de Giacometti. Depois é que eu vi para fazer a escala humana, tem uns micro Giacomettis aí. Teve numa sala que você está expondo. Vamos dizer que você está matando de fome as pessoas aí, ó. Não é, então. Na pandemia tem bastante gente morrendo de fome, viu? Então, eu coloquei essas borboletas, esses casulos. A câmera tem que ficar bem parada para não mexer. Eu coloquei esses casulos e essa situação dessa vida, né, que nasce e eclode. Junto com isso, eu fiz uma série de fotos com esses trabalhos. E eu coloquei nessa situação bem assim, asséptica, de laboratório mesmo, né? Na galeria você vê aquele espaço branco, com tudo muito controlado. Você entra e eu sabia que a pessoa ia entrar, ela ia entrar debaixo dessa pedra, ela ia olhar para essa lente, né? E meio colocando um pouco da coragem para essa pessoa, né? Porque, sei lá, entrar debaixo de uma pedra aí que tem não sei quantos quilos, sei lá, me dava uma aflição danada, né? Mas é uma coisa meio de também pensar nessa coisa do kamikaze mesmo, né? Em que situações a gente também se coloca. Esse é o trabalho que o... Lembra aquela pedra do Zílio, né? Do Atenção. Oi? Está no alto de um poste, né? Tem o Carlos Zílio numa obra nessas fotos. Para nas fotos. Ele tem uma trave com uma pedra em equilíbrio instável, que dá a mesma sensação de insegurança que você disse. Tem as fotos que eu fiz, elas são do habitat que no laboratório ele cria com os casulos para que as borboletas possam nascer, para depois ele colocar lá no laboratório e o turista vir e olhar aquela coisa linda, majestosa. Se alguém nunca foi num borboletário, vá. É belíssimo.
Embora eu tenha ficado todo dia lá no laboratório conversando com o cara lá e ele me contando tudo do laboratório. E ele queria saber o que eu tanto fazia no laboratório, ele queria que eu fosse lá pro borboletário. E o casulo, onde é que ele encontra? Ele fabrica, ele... Então, é um trabalho, no Sesc Pantanal, né? É um trabalho que eles fazem com a comunidade. Isso aqui foi um estudo, tá? Esse é um estudo que, por exemplo, virou um trabalho. Essa minha ligação com as maquetes é uma coisa forte. Então, sim, isso é um exemplo de um estudo que virou trabalho quando eu pensei em colocar as lentes. Com relação aos casulos, o que o Sesc faz? Ele educa, né? O Pantanal fica perto de uma cidadezinha que chama Poconé. Então, ele ensina as famílias da redondeza e educam elas para cuidar, cultivar as lagartas até elas virarem casulos. E aí essas famílias vendem, o Sesc ensina e depois elas devolvem para o Sesc vendendo esses casulos. E esse senhor aí, ele pega esses casulos e monta esses habitats, ele pega todos esses casulos dessas famílias e monta essas casas, esses habitats, são belíssimos, eu fiz uma série de fotos delas. Aí, quando elas estão madurinho, ele fala madurando, né? Aí, quando está madurando, ele coloca lá no borboletário de manhã e aí elas vão abrindo e vão nascendo. Eu tenho vídeos disso, não sei se a gente consegue ver, dessa atitude, né? Eu fiz uma série de fotos que eu coloquei o nome de desarquitetura, aí. Tá? Elas vão nascendo, e depois elas saem, vão voando pelo espaço. É emocionante, assim. O que acontece? Essas famílias que cuidaram, cultivaram todas essas borboletas, elas é uma grana a mais que elas ganham, né? Então, a história dessas famílias contando desse trabalho que o Sesc faz é belíssima. Então, teve gente que formou a filha em enfermaria, teve gente que comprou uma moto porque o filho estudava numa outra cidade perto ou tinha que ir para Cuiabá. A cidade de Poconé é terra batida, ninguém tem planta. As casas das famílias que cultivavam essas borboletas, essas lagartas, ficam um quadradinho todo verde, porque você precisa também ter as plantas, para você também atrair, né? Porque a borboleta faz a polinização, né? Então, foi interessante a gente chegar, a hora que a gente andava pelo bairro assim, a gente já sabia qual era a casa, qual era a família que estava com esse trabalho com o Sesc, que era toda verdinha. E chegava lá dentro, tinha uma senhora que colocou numa casa, num quarto dela, era um monte de borboletário, ela botou umas bananeiras, um monte de lagarta subindo na parede, uma loucura, e umas bananeiras assim, e ela pegava a lagarta, a pulha, eu falava, meu Deus do céu, e aí a gente entrou nisso tudo, assim, foi muito legal. E elas também contando das crianças da região que antes matavam as lagartas. Porque a lagarta da borboleta, ela não queima. Tá? Quando você vê uma lagarta que não é peluda, pode pegar. Ela vai virar borboleta e ela não queima. As crianças, o que elas faziam? Matavam, porque elas achavam que era um bicho que ia queimar. Não, elas começaram a pegar, cuidar e entregar para a senhora, a dona Mariazinha, que cuidava das lagartas. E a dona Mariazinha dava um chup-chup, um gelinho para elas, porque isso tudo virou grana para eles, né? É um sistema, né? É um sistema, eu achei um sistema, eu fiquei assim, apaixonada, E, enfim, aí rolou esse trabalho. Mas você estava falando da questão do tempo, de repente a gente pudesse rever o vídeo... acho que o Rio já está pondo, do trabalho que você tem uma força suspensa, né? Um corpo de borracha suspenso, com essas mudas no chão. Onde foi esse trabalho? Ele foi numa residência,
né, familiar que ia ser colocada à venda. E aí um grupo de artistas me convidaram para ocupar essa sala, essa casa. E aí eu escolhi, tipo, uma antessala, assim, sabe? Bem típica da época da casa, assim. Acho que essa coisa do tempo é uma coisa que eu realmente... foi o que o lugar foi me pedindo mesmo. Eu peguei essa grade, que é meio da época da casa, essa massa de borracha, que é uma massa que ela não é vulcanizada, né? Portanto, ela está reagindo. E essas 1.500 mudinhas de palmeira que eu resolvi colocar aí, que dá um contraponto com essa força que tem de baixo e com a massa de baixo, com essa massa de cima, né? Que faz um contraponto forte, né? 1.500 mudas de palmeira imperial, elas não são nada inofensivas, né? Com relação a essa imensa massa de borracha que eu coloquei, né? Embora muitas vezes você pode achar que não, mas elas são muito fortes. Uhum. Eu acho que talvez esse trabalho tenha, bom, de novo as palmeiras, né? Mas tem uma coisa do desenho que está no MAN, que a gente pode até pensar se dá para realmente chamar de desenho, porque ele tem uma presença física também, né? Ele não acontece só no papel, né? A gente pode ver imagens que é um desenho que eu acho que você não chegou a dizer, mas a extensão dele é a extensão da palmeira, mas ele não aparece desdobrado inteiro, né? Quer dizer, você vê o papel se enrolando e caindo, você vê a matéria do papel, né? Na verdade, para além de ver o que está no papel, você vê o papel também como acho que como personagem do trabalho mesmo, né? Como presença física. Talvez você pudesse comentar um pouco a ideia sobre essa questão do desenho, que foi um trabalho que apareceu depois, que não estava nas nossas primeiras conversas do Mana. Eu tenho uma relação forte que eu tenho, não é uma relação, assim, eu acho que é uma coisa que eu fico encafifada, na verdade, sabe? Que é sempre a questão do bidimensional e do tridimensional, né? Meu movimento é muito assim, começa a desenhar, mas eu já parto para uma maquete, para começar a trabalhar, para começar a fazer começar a pensar o espaço a partir do tridimensional, né? Então tem essa relação forte que aparece. Isso é declarado. Eu vou mostrar para vocês aqui um livro de artista que foi aonde eu pensei muito a relação do bidimensional e tridimensional. Quando a gente pensa num livro de artista, a gente pensa o quê? Em algo bidimensional, né? Ele pode ser mas é livro. Livro é bidimensional. Então, ele é um trabalho que eu fiz e que coloca muito essa questão e que aparece as coisas da maquete, a importância da maquete que tem no meu trabalho, que eu sempre falo que eles viram o trabalho e eles contam das relações que eu estabeleço no espaço. E aí, o que mais? E pensando nesse grande desenho, nessa pintura que apareceu, o que acontece? Eu sou da escultura, né? Não tem como eu chegar e colocar um negócio esticado lá, sabe? Aquilo para mim, aquele desenho de 20 metros é uma escultura. Ele está na parede, ele está falando do bidimensional, mas ele está falando da verticalidade, da horizontalidade que eu vi num espaço que é humano, que é aquela parede, né? As coisas, elas estão em contexto, elas estão todas em relação ali. Então, eu vejo como um grande jogo de estabelecer. E sempre esse eixo bidimensional, tridimensional, hora aqui, hora ali, uma coisa que é leve também, que pode ser dura. Então, essas coisas que eu fico pensando. Ouvindo você falar essa questão
das relações, né? Que você parece que está sempre no meio de forças, né? De equilibrando forças, assim. E eu me lembro de uma vez que a gente conversou mais recentemente, que o Fernando lembrou de uma imagem que eu acho que quem fala, na verdade, é a Laura Vince, numa conversa que você teve com ela e com Douglas de Freitas, que é super bonita, que a gente assistiu, e que ela usa a imagem de um xamã, né, Fernando? Que Na você é um maneira... xamã. Eu concordo. Você não quer desenvolver? Não, eu acho que... Ele concorda, ele desenvolve. Não desenvolve. Todos nós estamos aqui desenvolvendo, né? É. Aliás, o que nós estamos fazendo aqui é atravessar uns as falas dos outros, que, numa certa medida, significa atravessar o limite entre pintura, escultura, espaço, matéria. O seu trabalho é feito de atravessamentos. Eu achei bacana a beça quando você disse hoje que há uma experiência no Poça-Poça que você está, enfim, dentro do espaço que você criou no início da exposição, não dar de baixo. Mas há um momento que você sobe e você sai e você vira um observador, um contemplador, seja o nome que se dê. Quer dizer, você veja, o que você fez? Você, com isso, permite que a fronteira entre o observador e a inserção participativa se neutralizem, você pode atravessar o tempo todo. O teu trabalho é feito de atravessamentos entre perenidade, eternidade, entre biomateriais e outras coisas assim. Ele está sempre, o tempo todo, atravessando. Ou seja, ele não pode ser... O seu trabalho, para quem quer uma identidade fixada de um ponto de vista unívoco, isso é isso, não deve ser muito de difícil compreensão, porque a maior parte das pessoas gostam de saber A é A, B é B, C é C, e a vida e o trabalho, o discurso poético da chamada produção contemporânea é de atravessamentos. Então, A pode ser igual a C e diferente de A. Depende muito do que esteja sendo trazido e colocado. Não há univocidade de sentidos. Todo dispositivo poético é um dispositivo de viver com total relaxamento a experiência da ambiguidade. E eu acho que isso que Fernanda falou, esse negócio do xamã, é exatamente isso. A xamã, eu soube, o Laimert uma vez contou para mim, lá eu acho que entre os Yanomami, que o xamã pode estar, enfim, depois de ter feito os rituais para que ele entre em estado xamânico, se acontecer o caso de uma onça se aproximar de uma criança, não sei o que, ele corta o barato, resolve o problema e volta de novo. Ou seja, esses estados entre mergulhos profundos dentro da nossa condição humana, eles aparecem ou deveriam aparecer com muita evidência no processo poético. Por isso é que eu, particularmente, acho muito difícil você dar uma explicação. Me explica aí. Eu posso explicar o Teorema de Pitágoras, mas eu não posso explicar o seu trabalho, porque o seu trabalho ele é mutante. É mutante na esfera dos materiais, ele é mutante numa série de coisas. Agora, como é que fica o problema do educativo? Parece que eu estou botando num beco sem saída. Não, não estou. Talvez mostrar para a pessoa que A pode ser igual a ou pode ser igual a Z. E Z pode ser igual a A. E esse jogo aqui é bacana. Mesmo o Kosuth, que é conceitual, quando ele bota uma cadeira, a foto da cadeira e o verbete cadeira, ele está abrindo esse significado. Porque a cadeira verbete é a cadeira que você senta numa certa medida, mas também não é. E assim por diante. A arte é o lugar de produção do conforto e do desconforto da ambiguidade, eu acho. E você é xamânica nisso. E essa coisa que você falou do desconforto, do que não tem como, que pode ser uma coisa, pode ser outra, eu acho que tem muito a ver quando eu também coloco o outro como uma matéria. Eu acho que talvez
possa ser um pouco isso, que eu concordo com o que você está dizendo. Quando você coloca o outro como uma matéria, não como um ser observador e que tem a opinião dele. O outro, quando está vendo, quando está sendo participativo, ele faz parte do jogo, né? Então, ele é uma matéria, ele não é... Ele vai ter as relações dele, estabelecer o que ele acha, o que ele não acha. Eu também estabeleço o que eu acho, o que eu não acho. Mas o outro, estando como uma matéria, ele faz parte do jogo como os outros materiais. E ele vai falar como outros materiais. Ou seja, não fala muito, ele vai estar lá participando e tudo bem, né? Então, eu acho que é esse desconforto que é importante. O que eu estou colocando não é a minha verdade, né? Eu estou colocando as coisas, eu estou estabelecendo as relações e eu estou colocando entre elas as coisas. Eu não estou determinando. Tem um fator aí, que é o observador, que ele também pode determinar ou não, né? Então, tem todo este jogo. Só para complementar, na verdade, o contemplador é uma instituição do século XVIII, ou seja, a contemplação estética, o juízo de gosto, coloca uma alteridade, ou seja, é a invenção do sujeito. Tem o sujeito cientista, tem o sujeito contemplador, tem um monte de coisas. A gente vive numa época pós-freudiana, onde as coisas são dadas de outra maneira, entendeu? Por isso, não há problema nenhum em não ser contemplador ativo. Ele se torna matéria mesmo, a gente também é isso. Não tem problema nenhum. Não? Eu acho que é isso mesmo, a gente é matéria, pensando muito na parte da estrutura, né, do que nós somos átomos condensados, né? Nós somos átomos condensados em forma de Ana, os átomos se condensaram em forma de Fernanda, como se condensaram em forma desse computador. Pensando um pouco, né, nesses... E aí criam essas formas, que essas formas têm uns significados e que eu vou lá e vou estabelecendo esses significados. Tem um outro trabalho... E a maquete pode ser obra porque justamente ela não é prévia à existência da obra. Você Isso. pode fazer uma exposição do seu trabalho só de maquetes, porque as maquetes têm autonomia como obra, tudo se atravessa. Há uma transversalidade permanente entre todas essas coisas. Pega o exemplo do trabalho dos peixes. Isso aí que você está falando é antes dos pássaros. Eu fiz uma maquetezinha simples para poder estudo e depois para ocupar o espaço, isso já virou um vídeo, vai lá fora. E aí, que é esse trabalho que é o Piracema, que desdobrou em um monte de coisa, inclusive num vídeo que é uma mídia, né? A gente chegou a pensar nesse vídeo para a exposição, né? Em algum momento da conversa, assim. Põe lá. É um vídeo que eu fiz em câmera super lenta e aí eu fiz uma edição pensando no tempo e eu fui quebrando esses vidros e eu coloquei eu quis colocar mesmo em relação à arquitetura, que é uma na vertical ai gente, como é que se diz? Perpendicular à outra para conversar bastante com a arquitetura. Aí. Essa aí é uma maquete propriamente dita, típica. É a que você usou para pensar o trabalho ou depois você refez e deixou aí? É a primeira, que apareceu. É a primeira. Ela ficou, ela ficou aqui, fiz os trabalhos, tal, fiz uma série de trabalhos com esses... E aí depois eu pus ela lá na natureza. Às vezes eu coloco uns trabalhos lá para ver o que acontece. Eu gosto dessa coisa de planta, e aí eu vivo me envolvida, mexendo com isso, e eu coloquei ela lá, e aí ela começou a crescer. E o que a natureza disse quando você colocou ela lá? Oi?
O que a natureza disse quando você colocou a maquete lá? Deve ter gostado. Ela estranhou um pouco. Ela estranhou um pouco, eu percebi, mas depois foi gostando, porque foi aparecendo umas plantinhas. Claro, sem dúvida. Aí às vezes eu coloco umas plantinhas que dão certo, outras não, mas ela tá aí tomando vida, assim. Tanto que eu até pensei, eu falei, nossa, cara, um dia eu quero fazer uma exposição só com maquetes. E essa maquete, ela vai ter que dar um jeito de sobreviver, porque ela é um exemplo muito, muito legal. Agora, ela pode ser refeita. Você também, nesses atravessamentos todos, não precisa pensar que existam maquetes originais. Se por um acaso alguma delas for danificada e tudo isso, você tem toda a liberdade de restaurá-la ou refazê-la de alguma maneira. Não fazer em série um múltiplo, mas eu estou dizendo, nada é para sempre, né? Nada é para sempre, mas eu tenho essa questão também para mim. Você tocou num ponto que para mim eu fico mexida também, porque às vezes eu também quero restaurar, às vezes não. É seu. É verdade. Claro. Esse mostra bem os trabalhos que viraram maquetes, porque eu queria fazer uma peça grande e que fala dessa questão do bidimensional e do tridimensional. Esse é de quando? Acho que uns 2, 3 anos atrás, Fernanda. Acho que vai... 2016. Vixe, 4 anos, meu Deus. Vou mostrar a maquete. Então, eles são, tá vendo? São totalmente bidimensionais, mas são pássaros, e eu fiz uns cortes a laser, né? De uns sólidos geométricos. E essas placas de vidro, eu precisava que elas ficassem de pé, mas com algum material que eu queria que eles não aparecessem. Aí eu coloquei o nome de Um Pouco Sobre Sólidos, porque eu estava querendo chamar atenção para os pássaros, para esses voos, para essas superfícies planas, translúcidas, e que esses pássaros estão ali. Só que o que eu falei era dos sólidos que estavam segurando isso, né? E aí que eu desenvolvi esse monte de trabalho sobre esses. Você está falando desses materiais que você usa, que estão no ateliê, que você vai usando para tentar construir a ideia que você está querendo de segurar as placas, ou enfim, seja lá o que for. Bom, no momento que a gente está gravando essa conversa, você está pensando numa oficina à distância, né, também com o educativo do MAN, né, com a Prilly, a Laís e o Lucas, e que vai ter um pouco a ver com isso, né, com maquetes e com os materiais que você tem perto de você. Talvez fosse legal se você pudesse falar um pouco, porque quem está assistindo esse vídeo depois vai poder ir nas redes sociais do MAN para poder buscar essa oficina, né, e essa outra conversa. O bacana acho que da nossa conversa aqui e dessa proposta da oficina é que a gente está no momento que está todo mundo dentro de casa, né? Porque a gente tem que estar. Então, como eu lido com espaço, com lugares, eu assim como qualquer pessoa, está se relacionando com o espaço, né? Dentro dele, fora dele, no espaço menor, no espaço maior, no espaço privilegiado, no espaço contido. Então, essa questão para a gente, né, tá pertinente. É uma questão do nosso dia. A gente acorda e dorme pensando no espaço. Inclusive, eu acho que interior, né? A gente está ali e a gente acaba lembrando de coisas e pensando em coisas que a gente quer fazer, nas nossas atitudes que a gente tem quando a gente está num convívio com a família ou até sozinho, né? Então, eu acho que essa questão do micro e do macro está muito presente na gente, né? Então, pensando nessas criações de lugares, nessas propostas que eu faço das relações,
a gente vai criar microespaços, né? E que eles são esses espaços que a gente vai criar. No caso, eu vou propor um microespaço num lugar, num recipiente, e depois a proposta, que é uma proposta de um espaço que você pode ver por fora, né? Que a gente vai trabalhar com a janela, né? O que você está vendo na janela, o que você vai poder se relacionar com aquela janela estando de dentro da janela, estando de dentro de casa, né? Então, aí eu não vou contar tudo, porque senão aí não vai ter graça. Aí eu explico, vai ser passo a passo ali, mas a gente está animado. Acho que vai ser uma coisa bacana com relação a esse trabalho. Eu quero, só para finalizar, eu queria ler um trechinho, Fernanda, de um texto que a Camila Molina escreveu, que eu achei bonito e que fala do meu trabalho quando eu fiz um pouco sobre sólidos, e que foi o último texto que ela escreveu assim, para mim, e aí eu fiquei muito feliz com o que ela escreveu, porque ela tocou num assunto, foi uma conversa muito gostosa que a gente teve, e que fala também, Fernando, sobre tudo isso que a gente falou, sobre o que eu também penso quando eu faço meus trabalhos, né? Tá? Do texto que eu estava mexendo hoje, como estou remexendo em tudo, remexendo hoje, eu falei, quero fazer essa homenagem para ela. Claro, vai lá. Ela publicou em 2016, chama no caderno 2 aqui, no livro, no jornal em São Paulo. No Estadão. E chama Juntar o Improvável. Dentro do texto ali que ela escreveu, tem uma parte que ela escreveu que eu gostei, que expressa um pouco isso, tá? Vou colocar as palavras dela. Diante da sua mostra, a escultora que realizou sua última individual, afirma que gostaria de fazer com suas obras o que o diretor japonês Akira Kurosawa consegue com os filmes. Ser, ao mesmo tempo, tão forte e tão leve. Ser contundente, firme, falando da delicadeza. Aquilo que sinto quando assisto a ele é o que queria passar, resume a artista. Que já usou grandes dormentes, madeiras para suspender plásticos, peixes. Aí ela fala desses outros trabalhos. Fala do trabalho que eu fiz no Beco do Pinto, das jabuticabeiras, que eu usei eu suspendi as jabuticabeiras e eu coloquei os sacos plásticos para alimentar essas jabuticabeiras. E essa questão do tempo que precisou ter, eu demorei um tempo, esse trabalho ficou uns 6 meses. Então, o Akira, como ela colocou, e a gente conversou bastante, ele fala justamente disso que vocês estão falando, e dessa coisa da visão que é ampla, né? Tem um filme dele, que eu até assisti esses dias de novo, que é o filme, e contado por 4 personagens, e cada um conta de um jeito. Então, é um filme que tem 4 filmes lá dentro. Eles contam a mesma história, o mesmo episódio do filme, a mesma ação do filme, cada um vai contando de um jeito. Inclusive, um dos personagens morre nessa ação, e eles fazem uma sessão de voltar o espírito do cara lá, e que ele conta de um outro jeito, né? E no final, o filme o diretor, né, lá, ele coloca isso. O que é a verdade? Né? Ele não mostrou uma verdade ali. É uma história fortíssima, belíssima, e cada um teve a sua visão dessa história. E ele colocou ali, aí tem todo o cenário, o roteiro que esse homem faz, que cada vez que eu assisto me dá um nó na cabeça, assim, sabe? E que são essas relações que ele cria, de força, Era isso que eu queria
colocar, finalizar aqui desse texto que ela escreveu, que foi tão carinhoso e atencioso. Sim. Bom, então eu acho que eu queria te agradecer, Ana, pela conversa, não só agora, mas por esse tempo todo que a gente, enfim, teve mais perto, trabalhando junto. A exposição segue montada no museu, a gente está com o museu fechado, né, seguindo as normas de isolamento, mas assim que a gente voltar, a exposição segue em cartaz. E então fica o convite para quem ainda não viu e vê a exposição, e para quem já viu poder voltar com outro olhar a partir dessa nossa conversa. E queria agradecer especialmente você ter trazido a Camila para a conversa também. Beijo para você. Você não vai encerrar nada, Fernando? Foi tão bonito que você falou. A gente tá aqui esperando. Não, eu não, mas eu acho que, enfim, é sempre uma experiência para quem trabalha na área que nós trabalhamos, eu e Fernanda, curadores, críticos e estudiosos de arte, historiadores, conhecer o outro lado de invenção e de construção poética, que é o que resulta na obra. É como se o público tivesse acesso ao resultado, mas ter acesso ao processo de criação e de invenção é sempre uma revelação. Por isso é que nós que escrevemos, pensamos, temos que ter acesso a essa coisa, porque senão nós ficamos em igualdade de condições com o público, no sentido de perder esse tesouro. Mas o seu trabalho, eu acho que ele tem uma coisa incrível, porque ele é quase que o afloramento desse tesouro na própria área expositiva. Quando você mostra esse trabalho, esse tesouro que nós estamos conversando aqui, dos segredos não, que parece que é um mistério, nada disso, os meandros do processo criativo são realmente transparentes no seu trabalho, se a pessoa se abandonar e relaxar diante daquilo que parece enigmático. Então é isso, também para mim super gostoso desde quando vocês vieram aqui, né, que faz tempo, faz quase 2, 3 anos, fazem quase 2 anos. Não, já passou de 2 anos. 3 anos. Faz 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, que vocês vieram aqui, que eu também acho super importante, é muito gostoso também conversar com críticos, porque a gente pode trocar bastante, é um jeito. Eu gosto muito no meu ateliê, eu nem gosto que venham muito, eu gosto de ficar meio fechada aqui, é o meu lugar, é o meu espaço, mas é importante que aconteça esses momentos. Acho que é para o trabalho isso, né? Claro. Tirando o eu do meu ego, é para o trabalho, é importante para o trabalho, né? Que a gente, às vezes, dê espaço para que isso possa acontecer. E é legal isso que você falou, que quando vê essa coisa de quando você vê o trabalho, agora que você viu o ateliê, conhecer, é gostoso isso poder, porque é o que eu tento ali, fico matutando aí muito para poder produzir, fazer os meus trabalhos. E é isso, eu tô louca para voltar, tô louca que a gente possa. Eu tinha planos para voltar ao Rio, para retomar essa coisa dessa pintura de observação. Agora vai ser bacana que a gente vai fazer essa oficina, né, virtual, mas que a gente possa retomar e que as coisas possam melhorar e a gente possa aproveitar esse projeto que foi feito com tanto empenho, ajuda, a produção, o Hugo, putz, foi tão gostoso, todo mundo no maior empenho, a Camila super cuidadosa para montar o trabalho, foi muito legal assim a minha experiência aí no Rio. Tô louca para voltar para o Rio. É isso.